Bom dia a todos. A gente vai começar agora o nosso webinar. Se alguém estiver tendo qualquer problema para ouvir, por favor, manda uma mensagem para a gente e a gente tenta corrigir o problema de alguma maneira. Meu nome é Vitor Garcia, eu sou engenheiro de aplicações aqui do MSC e a apresentação, como vocês já sabem, é a respeito do Adams e de um módulo específico do Adams Machinery. A agenda de hoje a gente vai passar por alguns tópicos. O primeiro deles, eu vou tentar ser um pouco breve, eu acredito que algumas das pessoas já conhecem o Adams, mas vou falar rapidinho o que é o Adams. Algumas vantagens das simulações de sistemas mecânicos, o que é o Adams Machinery, as vantagens da utilização dele, quais são os problemas que o Adams Machinery resolve, os módulos que a gente já tem disponíveis, alguns exemplos de aplicação e a gente aí parte para a sessão de perguntas e respostas. Quanto a perguntas e respostas, se vocês já tiverem, durante a apresentação, tiverem alguma pergunta, não precisam aguardar o final da apresentação. Vocês podem ir mandando a pergunta através do chat e uma colega já está tomando a nota das perguntas. No final a gente vai responder algumas perguntas. Se não der tempo de responder todas, a gente vai entrar em contato com cada uma das pessoas que fez essas perguntas para estar resolvendo cada uma delas. Se porventura você quiser mandar junto com a pergunta um e-mail de contato, a gente fica um pouco mais fácil depois para a gente responder essa pergunta por e-mail, se for o caso. Bom, iniciando, o que é o Adams, na verdade? Existe uma série de nomenclaturas que hoje são utilizadas no mercado, como MBS, MBD, MSS, que vem do inglês de Multi-Body Dynamics, ou Mechanical System Simulations. A tradução disso é simulação de sistemas mecânicos ou dinâmica multicorpos. Dinâmica multicorpos engloba realmente só fenômenos dinâmicos, a simulação de sistemas mecânicos englobam alguns outros tipos de fenômenos que podem ser avaliados cinematicamente. A gente vai entrar um pouco mais no detalhe isso no futuro. Vocês estão vendo à direita alguns vídeos, espero que esteja bem fluido para todos, alguns vídeos mostrando algumas aplicações desse tipo de análises. Esse primeiro quadro à esquerda é uma simulação de um recarregamento de um dispositivo de uma arma. Esse quadro superior é um conjunto de diferencial. Esse quadro intermediário é a movimentação de uma roda e do sistema de suspensão, um veículo e um dispositivo de teste, além de dois modelos diferentes de máquina de lavar. Elas estão sem a carenagem, por isso que não está muito familiar aí, mas a princípio são duas máquinas de lavar diferentes. O que se trata, na verdade, a avaliação de sistemas mecânicos? Basicamente, ela permite a avaliação de componentes, sejam rígidos ou flexíveis, conexões que podem ser ideais, flexíveis com ou sem atrito, e permite você avaliar os esforços e movimentos de cada um desses componentes e a interação entre cada um deles, seja essa interação por contato, seja essa interação por uma conexão entre eles, ou atrito, ou seja lá o que for. As principais características das análises das simulações de sistemas mecânicos ou de dinâmica multicorpos é que ela parte de uma análise altamente não linear. Para quem já está acostumado com elementos finitos, principalmente para análises implícitas, lineares, por exemplo, grandes não linearidades são geralmente um problema, até algumas não linearidades relativamente pequenas já muitas vezes dependem de um solver específico para ser resolvido. Quando a gente está falando de simulação de sistemas mecânicos, a gente já parte de um ambiente onde a gente imagina que a gente vai ter não linearidades muito grandes devido ao deslocamento das peças, a movimentação de algum componente, fechamento de uma porta antes do funcionamento do veículo, por exemplo. Além disso, outra característica importante é que os eventos são de longa duração. Quando a gente fala de longa duração, a gente imagina talvez em torno de 30 segundos, eventualmente alguns minutos. Para esse tipo de análise no domínio do tempo, são considerados de longa duração porque tem uma duração muito superior ao que normalmente a gente vê em uma análise, por exemplo, de elementos finitos explícita,
que geralmente é uma análise de poucos segundos, devido à natureza desses eventos. Outra característica das simulações de sistema mecânico é que ela permite múltiplos eventos sequenciais. Então é possível você avaliar, como a gente está vendo nesse primeiro quadro superior, movimentação de alguns componentes da arma, a expulsão do projétil e seguida também da expulsão do cartucho da munição. As avaliações desses sistemas, como eu tinha citado, elas podem ser cinemáticas ou dinâmicas. Cinemática é quando a gente não tem nenhum grau de liberdade livre no sistema e a gente está querendo avaliar movimentações, eventualmente folgas, o envelope que a peça ocupa quando tem uma movimentação normal. E dinâmica é quando existem graus de liberdade livres e a gente quer entender o funcionamento da peça, os esforços que estão ocorrendo nela. ADAMS vem de Automatic Dynamic Analysis of Mechanical Systems. Quais são as principais vantagens da simulação de sistema mecânico? Primeiro de tudo, ela permite análise de um sistema completo. Ao invés de analisar componentes isoladamente, a gente consegue montar um conjunto e boa parte dos problemas na engenharia surgem da interação entre esses componentes. Então ela permite a gente ter uma identificação mais fácil disso. Outra grande vantagem, outra grande utilidade, na verdade, da simulação do sistema mecânico é que ela permite a avaliação de carregamentos e permite a determinação dos carregamentos que estão ocorrendo num sistema qualquer. Muitas vezes, os carregamentos dinâmicos num sistema causam carregamentos difíceis de se prever num componente específico. Através de alguns métodos usando ADAMS, você consegue extrair esses esforços que estão ocorrendo no componente e levar, por exemplo, para uma análise de elementos finitos. Além disso, a simulação de sistemas mecânicos trabalha geralmente com a geometria dos componentes, ou eventualmente até uma geometria simplificada. Isso, de uma certa maneira, facilita muito a otimização e a variação da geometria dos produtos. Não existe um trabalho de refazer a malha, como é visto em outros métodos, por exemplo. Além disso, você consegue visualizar bem a movimentação dos componentes, eventuais colisões entre dois componentes diferentes e até garantir uma folga mínima entre os componentes do sistema. Além disso, as análises não necessariamente precisam ocorrer no domínio do tempo, elas também podem ser no domínio das frequências. Até a gente tem um exemplo disso para mostrar no final dessas apresentações, onde a gente está determinando a frequência natural de um sistema com algumas correias. O que é o ADAMS Machinery? O ADAMS Machinery, na verdade, ele fica dentro do próprio ADAMS-U. Ele necessita de licenças adicionais, opcionais, mas ele é um módulo de produtividade. O que ele faz, basicamente, é automatizar a criação de alguns componentes mecânicos normalizados. O pré-requisito dele é ter o ADAMS Studio, que inclui, na verdade, que nada mais é do que o ADAMS-U e o ADAMS Solver. E ele também pode ser adquirido pelo uso de licenças do tipo Master Key Plus, com licenças opcionais ou através de licenças individuais do ADAMS Machinery. Quais são as vantagens da utilização do ADAMS Machinery? A primeira, sem dúvida, e vantagem que a gente tem é o ganho de produtividade. Alguns sistemas, como principalmente correias e correntes, acabam sendo discretizados num número muito grande de elementos. Eu vou entrar nesse detalhe depois, mas isso faz com que, se você fosse gerar esse modelo manualmente, usando o ADAMS-U ou usando qualquer outro software de análise multicorpos, você teria muito mais trabalho para gerar essa correia, por exemplo. A gente, em algumas comparações aqui, a gente determinou que uma correia, por exemplo, sendo realizada sem o ADAMS Machinery, sendo realizada por um engenheiro experiente, com conhecimento até de programação de macros, demoraria em torno de uma semana para se preparar o modelo da correia e das polias e todas as interações entre elas. No ADAMS Machinery isso acontece em menos de uma hora. Tudo é padronizado, as dimensões da correia são padronizadas, seguindo as normas de mercado.
e até os outputs já são automatizados. Você escolhe os outputs, eu vou entrar um pouco mais em detalhe isso no futuro. Você escolhe os outputs e ele já permite você fazer alguns gráficos dessas informações. A avaliação desses sistemas pode ser feita através do próprio Adams Post-Processor, no mesmo lugar que você faz a avaliação de todo o sistema. Então ele não depende de um outro módulo adicional para avaliação dos resultados. Quais são os problemas que ele resolve hoje? A princípio a gente vai apresentar 4 módulos, eu vou entrar mais no detalhe agora. A MSC vem lançando regularmente diferentes módulos. Esse próprio módulo de rolamentos, quem teve contato com o Adams Machinery 2012 não deve conhecê-lo, porque ele acabou de ser lançado no módulo 2013. É uma novidade que a gente está apresentando agora. Começando pelo módulo de engrenagens, ele te permite avaliar todo o impacto do design da engrenagem no comportamento do sistema em si. Pensando em condições mais simples, a gente pode ter as influências das diferentes relações de transmissão entre pares engrenados. Chegando em alguns casos mais complexos, a gente pode querer avaliar qual a influência da folga num sistema, por exemplo. Para correias, da mesma maneira, a gente pode avaliar coisas mais simples, como a relação de transmissão, mas também passando por tensão na correia, carregamentos, algumas influências, como, por exemplo, a influência que uma correia pode ter na frequência natural de um sistema, além de outras características. Correntes, da mesma maneira, a gente também consegue avaliar quais são as forças de contato, os esforços nas correntes, e também as frequências naturais do sistema, incluindo as correntes, considerando inclusive a rigidez dela. Rolamentos, além de durabilidade, a gente consegue calcular a rigidez e os esforços de atrito do rolamento. A durabilidade é com base na norma ISO TS 16281. Aqui está um exemplo onde basicamente a gente tem quase todas essas aplicações do Adams Machinery. A gente tem uma corrente aqui, alguns pares engrenados, uma transmissão por correio e uma série de rolamentos. Dentro das correias, a gente tem basicamente 2 tipos diferentes de conexão possíveis para 3 diferentes tipos de correia. A primeira correia é a correia com canais em V, correia com dentes trapezoidais e a correia plana. Basicamente, os tipos de ligação que a gente pode considerar. A mais simples de todas é a constraint, é uma conexão puramente cinemática. Basicamente, o que ele faz é vincular a rotação de uma das polias com a rotação das outras polias e seguindo a relação de transmissão. Além disso, a gente tem o módulo, a gente tem a opção de modelagem utilizando o critério de 2D ou 3D links. Aí, nesse caso, não é um vínculo só cinemático, a formulação da correia é discretizada. O que isso quer dizer? A correia é feita por várias partes rígidas que são conectadas por elementos flexíveis com o intuito de dar a mesma flexibilidade que teria uma correia com aqueles parâmetros. A formulação de contato é analítica, ela não é um contato do tipo sólido para sólido. Isso faz com que, apesar de ter uma grande precisão, não tem o impacto que uma análise de contato tem no tempo de simulação. Mesmo considerando as simulações de 2D ou 3D links, você tem uma velocidade bastante grande de cálculo, um tempo bem reduzido de resposta do sistema. A gente vai até no final mostrar uma demo dessa simulação de correias, ela roda bastante rápido. Outra vantagem que a gente tem nesses métodos de modelagem, se a correia for puramente, todos os eixos estiverem alinhados, a gente pode usar o método Links 2D.
Não, esse método Lynx 2D, ele é realmente a modelagem é 2D e não uma modelagem 3D fixa num plano 2D. A fundo, o que isso quer dizer? Você reduz bastante o número de graus de liberdade do sistema e com isso tem um cálculo também bastante rápido. O modelamento de correias permite também a inclusão de tensionadores, como vocês estão vendo aqui. A atuação pode ser feita tanto pelo eixo, onde a correia está ligada, mas se for o caso, você pode aplicar um torque ou um deslocamento na própria polia, através de uma função definida por usuário ou através das funções já disponíveis. As saídas de resultado, elas podem ser feitas num ponto específico da correia, como esse ponto que a gente está vendo correndo em vermelho pela correia, é um ponto onde está sendo avaliado alguns resultados, ou pode ser numa região fixa em relação à polia, por exemplo, em relação a uma posição do modelo. E aí, independente de qual segmento da correia está naquela região no momento, é ele que vai ter o resultado exportado para esse critério. Agora a gente está passando para o módulo de correntes. Da mesma maneira que o módulo de correios, ele também tem uma conexão do tipo constraint. Da mesma maneira, também ele é uma conexão puramente cinemática e não considera a flexibilidade da corrente em si. As correntes também podem ser modeladas considerando esse método do 2D ou 3D Lynx. Da mesma maneira que para correias, a formulação é discretizada, são componentes rígidos com conexões flexíveis. Existem 3 opções de conexões flexíveis, eu vou mostrar isso no próximo slide. E da mesma maneira que para correias, a formulação de contato também é analítica, então também você não tem um grande tempo computacional. Essas são as opções possíveis de conexão de correntes. A opção linear é onde você define apenas uma rigidez linear para a ligação entre os elos da corrente. A rigidez existe apenas na direção X, é um modelo que tem um número de graus de liberdade relativamente reduzido. Então, para algumas avaliações mais simples, ele pode ser utilizado e vai ter um impacto menor no tempo de análise. A segunda opção de conexão é a conexão do tipo não linear. Aí, no caso, existe uma conexão através de elementos flexíveis entre os elos. A rigidez pode ser não só na direção X, mas também na direção transversal, no caso é a Y local aí. E pode ser definido por um polinomial de 3 coeficientes. E por último, a conexão avançada, que é exatamente igual a não linear. No entanto, ela permite um polinomial de 5 coeficientes, te dando uma flexibilidade maior de opções para determinar a rigidez da corrente. Bem como o módulo de correias, o módulo de correntes também permite a criação de tensionadores fixos ou móveis, e você pode definir funções de amortecimento nesses tensionadores. A saída, da mesma maneira que para o módulo de correias, pode ser feita uma posição fixa qualquer, ou você pode escolher um segmento e acompanhar cada uma das variáveis de cálculo nesse segmento enquanto ele percorre a análise. Módulo de engrenagens. A gente tem basicamente 4 maneiras diferentes de modelar uma engrenagem. A primeira de todas é o coupler, exatamente como no constraint de engrenagens e polias, ele também é uma conexão puramente cinemática. A modelagem do tipo simplified ela tem uma formulação de contato analítica, ela traz os esforços normais do engrenamento, além da própria relação de transmissão. A folga tem que, na verdade, ser definida por uma entrada do usuário. A distância entre eixos e o módulo de engrenagem não vai determinar a folga no caso da engrenagem simplified. A engrenagem do tipo detailed também é um tipo de formulação de contato, utiliza um tipo de formulação de contato analítica, só que a principal diferença dela é que a folga entre os dentes é realista, baseado na distância entre os centros e largura do dente. Além disso, ela permite você capturar a variação de carga entre os dentes que estão em contato.
Isso é muitas vezes utilizado para avaliação de ruído. O último método é o método do tipo 3D Contact. É um contato baseado na geometria que foi gerada automaticamente pelo Adams Machinery. É um contato do tipo sólido para sólido. As engrenagens ficam livres nos seus 6 graus, elas mantêm os seus 6 graus de liberdade. Lógico que você vai eventualmente vincular esses graus de liberdade a outros componentes. A folga entre os dentes, nesse caso, também é realista, bem como na Detailed. Só que a diferença é que é realmente baseado num contato de sólido para sólido. Mas, no entanto, mesmo tendo a folga calculada através do contato de sólido para sólido, você consegue sobrescrever isso e definir explicitamente o valor de folga se for seu objetivo definir uma folga diferente da teórica. Além disso, é possível você gerar módulos de engrenagens epicicloidais de uma maneira relativamente automatizada, como a gente está vendo aí nesse vídeo. Por último, agora a gente está no módulo de rolamentos. A gente tem 3 tipos de modelagem diferentes. O modo Joint é o modo mais simples, também é uma conexão cinemática. Basicamente você vincula os graus de liberdade entre um componente e outro de maneira totalmente rígida. Compliant, você define uma rigidez através de uma função linear ou qualquer função definida pelo usuário, e a folga também pode ser definida pelo usuário. O último modo, e no caso até o mais interessante, é o Detailed. Esse modo Detailed foi desenvolvido em uma parceria da MSC junto com a empresa Keysoft, que é uma empresa que desenvolve alguns softwares para desenvolvimento de equipamentos, onde a gente tem um catálogo de milhares de tipos diferentes de rolamentos. No caso aqui, a gente tem 8 fabricantes. Vocês podem ver aqui esse é um formulário do próprio Adams Machinery, onde você vai fazendo a definição dos rolamentos. Você consegue escolher vários fabricantes, digitar o diâmetro do rolamento que você quer, seja o diâmetro do eixo ou o diâmetro externo do rolamento, e ele encontra automaticamente para você, dentro do tipo de rolamento que você escolheu, qual que atende àquela dimensão. E aí você precisa escolher dentro das outras dimensões qual que você vai querer. Com isso, ele utiliza o catálogo interno dele e vai pegar todos os dados, desde folga, rigidez, durabilidade e todas as características específicas daquele rolamento. Além disso, a rigidez ela é calculada a cada incremento. Ela não é uma rigidez definida de maneira simplificada como nos outros 2 modos. Ela é avaliada sempre a velocidade do rolamento, a posição de giro do rolamento, o carregamento que ele está sofrendo, e a cada incremento de cálculo é recalculado qual que é a rigidez dele. Esse módulo permite também a avaliação da vida, baseado na norma ISO TS 16281. As saídas que a gente pode ter do módulo, as saídas de resultado que a gente pode ter desse módulo de rolamentos é, por exemplo, a durabilidade do rolamento em horas. Então você consegue acompanhar a cada momento da análise, naquela condição, quantas horas é esperado de vida do rolamento. Além disso, você consegue determinar facilmente a velocidade e os esforços que estão acontecendo no rolamento naquele momento. Para a determinação mais precisa da vida, existe também um catálogo de óleos e graxas lubrificantes. São no total 120 lubrificantes, também de diversos padrões de mercado, onde com isso você consegue melhorar a sua predição da vida. Eu vou passar agora para uma demonstração de como funciona o módulo de correias. Mais uma vez eu queria salientar, se alguém já tiver alguma dúvida ou tiver perguntas, fica à vontade para enviar para a gente pelo chat. E acabando essas apresentações, a gente vai partir para a parte de perguntas e respostas. O objetivo dessa apresentação é mostrar de maneira
mais clara como que é feito realmente esse trabalho, de como que você faria quando tivesse que gerar, por exemplo, uma correia, no caso. Como vocês podem ver, eu já iniciei esse vídeo foi preparado por mim, nele eu já iniciei o Adams Machinery, e agora eu estou criando as polias. O modelo que a gente tem aqui ao fundo é o modelo de um cortador de grama. E a gente já tem os eixos prontos, as lâminas do cortador pronto, carenagem, uma série de componentes. A única coisa que estava faltando é realmente criar as correias e as polias. O passo que está sendo mostrado agora, eu estou criando cada uma das polias. O primeiro passo é selecionar qual que é o centro dele, para você não ter que ficar anotando ou ter que salvar em algum lugar onde fica o centro. É possível você buscar uma lista de todos os marcadores através do nome deles e já identificar ali qual que é a localização do centro daquela polia, com base nessa lista que está aparecendo agora. Como, por exemplo, agora é a polia do eixo direito. A gente pode definir o diâmetro de cada uma das polias para determinar as relações de transmissão que a gente deseja. Aqui a gente está definindo qual o material de cada uma das polias. A importância do material é devido à densidade dele e à massa que ele vai incluir, a massa e a inércia que ele vai incluir nesse sistema. No caso, está sendo utilizado o aço. Você não necessariamente precisa conhecer o material, mas você não precisa ter as características específicas do material se ele estiver dentro já do catálogo que a gente tem de materiais. A gente está vendo aqui alguns tipos como alumínio, aço, magnésio, níquel, vidro, chumbo, titânio. Lógico que a maior parte deles não são comumente usados para polias, mas dentro desse catálogo de materiais você poderia escolher e ele vai ser considerado no modelo. No caso aqui eu mantive todas as polias em aço mesmo. Agora o que a gente está definindo, uma vez que as posições das polias já estão definidas, a gente vai definir como é que elas são conectadas no sistema. Muitas vezes você pode ter uma polia que não está numa região do modelo que está sendo avaliada, então você pode criar ela como um componente novo e deixar ela com um vínculo rotacional, por exemplo, em algum componente específico. E aí, no caso, você não precisa depois criar os rolamentos, eixo ou qualquer outra coisa. Nesse caso, como a gente já tinha os rolamentos e os eixos criados, a gente está considerando a polia fixada nesse eixo e agora a gente está selecionando cada um desses eixos. Mais uma vez, a gente pode selecionar cada um desses eixos através de uma lista ou através de uma lista de todos os componentes do sistema, ou a gente pode ir nessa opção Guesses, onde ele seleciona previamente alguns componentes mais prováveis de que seja feita a conexão. Basicamente, até agora a gente já criou todas as polias. Depois do próximo clique aqui, as polias vão ser geradas depois que a gente fechar esse formulário. Agora a gente vai criar os tensionadores. Esse tensionador ele pode ser de 3 tipos: rotacional, translacional ou fixo. O eixo de rotação dele está sendo definido, no caso ele é coincidente com o eixo de rotação das outras polias, e as características geométricas dele estão sendo definidas também. O segundo tensionador é do tipo fixo. Está sendo definido agora o centro dele. Dimensões geométricas. A gente passou direto pelos materiais, uma vez que as polias são em aço, os tensionadores também serão em aço. E agora eles estão sendo vinculados com os componentes, com os eixos de trabalho deles. Agora as polias já estão criadas, você já pode visualizar cada uma delas aí. Elas estão em verde, os canais são visíveis também.
O trabalho agora, na verdade, é criar as correias. Para a criação das correias, você seleciona qual é o jogo de polias, ele cria um nome de set automaticamente, seleciona qual que é o tipo de vínculo, no caso a gente selecionou o vínculo do tipo 2D links, vou voltar porque passou um pouco rápido. Ele já detecta automaticamente que aquelas polias que foram criadas são do tipo de canal em V, então ele só permite a criação da correia compatível com esse tipo. Agora o método de modelagem, no caso está sendo selecionado 2D links, uma vez que não existe desalinhamento entre as polias. Bem como as polias, a gente vai fazer a definição de qual é o eixo de rotação da correia. Esse é um passo importante agora, é definido qual o número de segmentos da correia. O usuário pode definir quantidades diferentes de segmentos para fazer essa correia. Basicamente, a influência disso é, quanto maior o número de segmentos na correia, maior a precisão que você vai ter de cálculo. Em contrapartida, você vai ter um tempo computacional de cálculo um pouco maior. Então, existe um balanço entre qualidade de cálculo, entre a precisão do cálculo e o tempo de cálculo que você vai ter disponível. Mais uma vez, como é um tipo de contato analítico, essa simulação roda bastante rápido. Então, mesmo com um número relativamente grande de segmentos, a gente não tem nenhum problema de ter uma análise com um tempo computacional exageradamente grande. É possível também alterar algumas definições do contato, como, por exemplo, atrito estático, atrito dinâmico, qual a velocidade de transição estático dinâmico, além de outras características de contato. Você pode alterar também a massa e a densidade da correia. E agora a gente vai passar para a etapa onde a gente vai fazer a definição de qual é a ordem que essa correia passa pelo sistema, em quais polias, em que ordem que ela passa ao redor das polias. É sempre importante lembrar que arbitrariamente, o método para selecionar isso, você deve escolher sempre no sentido horário. Escolhe uma polia aleatoriamente, começa por ela, e aí você deve seguir sempre a ordem de sentido horário de uma polia para a próxima. No caso, a gente está começando aqui pela polia motora, que está aqui onde eu estou indicando com o mouse agora. Depois da polia motora, ele vai para o primeiro tensionador, depois para a polia do lado direito, seguindo ainda o sentido horário, vai para a polia do lado esquerdo, para o último tensionador, e aí volta para a correia motora. Você pode selecionar essas peças ou clicando nelas ou através da lista, como está sendo feito aí no vídeo. Ele calcula automaticamente qual é a tensão na correia e qual é o nível de deformação da correia, além do número total de segmentos que você selecionou. As correias estão sendo criadas. Depois das correias estarem criadas, você vai definir quais são os outputs que você deseja ter na análise. Existem dois tipos de output. Um é o span request. O span request é quando você escolhe uma região específica, onde você seleciona, por exemplo, algum dos segmentos, e não aquele segmento em si da correia é avaliado, mas a região onde aquele segmento está no início da análise. A gente vai selecionar agora um dos pontos onde está tendo contato com a correia motora. Essa lista aparece automaticamente. O fato de ter vários segmentos próximos, essa lista aparece para facilitar a sua seleção, para evitar que você selecione um outro item que está próximo, mas não é exatamente o que você queria. E agora vai ser selecionado mais um segmento para outro tipo de output.
Esse output do tipo belt span, ele solicita que você define um ponto de referência no modelo. Esse ponto de referência é para que a força mantenha uma direção consistente durante toda a análise. A correia já pode ser vista aí, ela foi criada também com os canais em V. E agora a gente pode partir para a análise. Uma coisa que é importante citar quanto à análise, o solver permite que você paralelize o cálculo. Isso quer dizer, ao invés de rodar em um único processador, você pode selecionar um grupo de processadores para rodar essa análise em um mesmo computador. Geralmente a regra que a gente utiliza é ter o mesmo número de processos que o número de processadores virtuais na máquina. Nesse caso eu rodei essa análise num laptop normal, ele tem 4 CPUs e mais 4 CPUs virtuais, por isso que eu rodei em 8 CPUs. Vocês vão perceber que a análise esse trecho do vídeo foi cortado para não perder o tempo de vocês agora, mas vocês vão ver que a análise rodou aqui na barra de status. É possível perceber o tempo total de análise. E mesmo com um computador relativamente comum, a gente teve uma análise de em torno de 1 minuto e 13 de tempo total de em torno de 1 minuto e 13 segundos. No final da análise agora a gente vai conseguir ver o tempo total de cálculo. Você vê que é possível também, enquanto a análise está sendo realizada, a gente tem um update do gráfico na tela. Então você vê o sistema funcionando. É bom, eventualmente, se você cometer algum erro no setup da análise, você consegue perceber antes da análise terminar de rodar. É possível interromper ela clicando nesse botão, corrigir o que tiver que ser corrigido e reiniciar a análise. A gente está bem perto do final da análise agora. E o que está aparecendo aqui na barra de status é que a duração estimada foi de 1 minuto e 11 segundos e a análise já acabou. Clicando naquele botão, a gente tem acesso ao pós-processador. Aqui a gente consegue ver tanto o funcionamento da correia, aí consegue animar e alterar as características de animação dos resultados desse cálculo. Todas as opções de movimentação e renderização que você tem disponível no Adams View, você tem acesso também a elas no Adams Post-Processor. Agora estou gerando uma curva, por exemplo, da tensão na correia naquele segmento que eu tinha selecionado. Uma vez que o segmento vai andando, conforme a correia vai se movimentando, a gente percebe que existe uma variação na tensão da correia, conforme aparece no gráfico. A gente pode ver aqui, aparecem alguns vetores, na próxima demonstração vai dar para ver um pouco melhor, onde você consegue ver não só a direção, mas consegue ter uma ideia comparativa de quais são o nível de grandeza de cada um dos esforços de contato entre os segmentos da correia e a polia. Outro tipo de análise possível, como eu tinha citado, essa análise que a gente fez inicialmente era no domínio do tempo. Agora a gente vai fazer uma análise no domínio da frequência. A gente vai computar os modos lineares, os modos normais desse sistema, considerando a flexibilidade da correia. Foi calculado. Agora a gente pode clicar em animar. É gerado nesse caso um número grande de modos naturais. Uma vez que o sistema tem um número relativamente grande de graus de liberdade, devido a cada um dos segmentos da correia ter vínculos flexíveis entre si. Eu selecionei esse primeiro modo de frequência natural, porque é o que tem maior influência no
no funcionamento das lâminas. Eu vou abrir o pós-processador agora, vai dar para ver isso um pouco melhor. Já está carregado, nesse caso, os resultados da análise modal. A gente consegue ver que existe um modo de em torno de 3 Hz, onde a frequência natural, onde o modo normal é a vibração das lâminas, como a gente está vendo aí. A vantagem de você poder determinar, de fazer esse tipo de avaliação, é para evitar que o teu sistema tenha alguma frequência natural muito próxima à frequência de trabalho dele, ou eventualmente qualquer frequência conhecida de excitação do sistema. Essa próxima apresentação que a gente já está vendo na tela é uma apresentação relativamente simples do que pode ser visto de deslizamento da correia, no caso de que seja da carga limite de tração da correia ser excedida. Basicamente foi aplicado uma rotação em uma das polias e na outra está sendo aplicada uma carga que está variando senoidalmente. Intencionalmente eu excedi essa carga, excedeu o limite que a correia consegue transferir. Então vai ser possível a gente enxergar algum escorregamento da correia. Esse que era o objetivo de mostrar aqui. Vocês veem que os segmentos estão com uma velocidade um pouco diferente da velocidade da correia, então existe algum deslizamento. Outra maneira fácil de perceber isso, eu criei um output de velocidade, onde eu pedi a velocidade da correia, mas não em relação a um ponto fixo, em relação à periferia da polia. Então a gente consegue ver aqui nesse gráfico superior a diferença de velocidade entre a periferia da polia e a correia em si. Quando a gente não tem deslizamento, obviamente essa velocidade é igual a zero. Quando o torque passa a ser excessivamente elevado, desculpa, estou voltando. Quando o torque passa a ser excessivamente elevado, a gente pode ver que tem algum deslizamento, então existe uma velocidade relativa entre a correia e a periferia da polia. E aqui embaixo a gente consegue ver o torque que está sendo transmitido nesse momento. A gente percebe que até um certo ponto, apesar de existir algum escorregamento, o torque continua aumentando. Mas agora o torque vai chegar num limite muito elevado, o escorregamento já está muito elevado, o atrito cai do atrito estático para o atrito dinâmico, diminuindo a quantidade de esforço na correia nesse momento. Essas são as demonstrações que a gente gostaria de fazer, basicamente do módulo de correias. Caso vocês tenham algum problema específico ou alguma questão a respeito de alguma aplicação que vocês gostariam de ver resolvida, eu peço que vocês mandem ou no chat agora ou eventualmente entrem no portal CAI. Eu vou dar um pouco mais de detalhes de como encontrar o portal CAI agora no final da apresentação. Vocês ficam à vontade para mandar perguntas, solicitar alguns exemplos de aplicação e, na medida do possível, a gente prepara um webinar para algum outro assunto específico e, eventualmente, pode ser com alguma dessas perguntas que foram feitas por vocês.